Olá, bom dia, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Nilton e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 13, Neoliberalismo, Globalização e a Crise Socialista. Então, na última aula nós falamos sobre neoliberalismo, quais as principais características, como se consolidou essa ideologia, quais os países que aderiram a esse movimento. E hoje a gente vai ver sobre a crise no mundo socialista, né? Algumas mudanças no bloco, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Garotada, seguinte. Lá na década de 80, a União Soviética vai começar a passar por dificuldades relacionadas à política e dificuldades relacionadas à economia, certo? O modelo político adotado na União Soviética, né, na verdade, a União Soviética era uma junção de países, né, e essa junção de países formava o bloco socialista, o bloco soviético, e eles eram liderados pela Rússia. E justamente o problema começa na Rússia, a líder do bloco socialista, né, a líder do bloco soviético. Esse modelo de política estava desgastado. Tá? Então, isso fazia com que eles passassem por graves crises econômicas. Então, vai se criar uma tentativa de promover algumas reformas. Primeira tentativa foi do Nikita Khrushchev, tá? Ele foi primeiro-ministro soviético aí entre o ano de 1953 e 64. Inclusive, ele vai expor, né, os crimes contra a humanidade que o Stalin cometeu, tortura, assassinatos e tudo mais, durante a ditadura stalinista, né? E ele vai mostrar isso para o mundo, né? Vai escancarar essa faceta soviética aí de Stalin, certo? Só que na questão da economia, o regime continuava fechado, então prejudicava a tomada de decisão de fato conseguir promover reformas mais significativas, né? E além do problema político, a União Soviética também enfrentava dificuldade para modernizar a sua economia. Isso porque os países capitalistas fizeram ali um isolamento, né? Isolaram a economia soviética, deixaram de comercializar com esses países. Eram blocos, estávamos vivendo a Guerra Fria, eram blocos contraditórios, né? Antagônicos entre si, digamos assim. Então, os Estados Unidos, líder dos países capitalistas, para tentar aí enfraquecer economicamente a União Soviética, vai promover o isolamento dela. E esse isolamento acabava prejudicando muito a economia da União Soviética. Tá? Então, em 1986, para piorar ainda mais a situação, nós vamos ter aí o acidente nuclear, né, na usina de Chernobyl. Isso vai desgastar muito a imagem da União Soviética, gente, dentro e fora da União Soviética. Isso porque primeiro, a explosão vai ser ligada aí a uma má gestão da usina e o governo ainda vai tentar esconder da população as reais dimensões aí do acidente, né? As consequências para a saúde da população que aquele acidente poderia ter. Então isso desgasta muito a imagem da Rússia como líder da União Soviética, certo? Então era necessário fazer algumas reformas para tentar manter o poder soviético sobre as repúblicas que formavam, né? As repúblicas que formavam o grupo socialista soviético. Então nós vamos ter aí, chegando ao governo, o Mikhail Gorbachev, né? Ele foi escolhido pelo Congresso do Partido Comunista para ser o primeiro-ministro da União Soviética, e o Gorbachev ele defendia a necessidade de reformas para tentar modernizar o bloco socialista. Essas reformas tinham que ser tanto no setor político quanto no setor econômico. E aí, em 1986, ele chega ao governo em 85. Um ano depois, ele apresenta
os projetos dele, né, os principais projetos dele para promover essas mudanças: a Glasnost e a Perestroika. E aí nós vamos entender o que era cada ponto desse aí, tá? Primeiro, Perestroika. Essa ideia dele, né, esse projeto da Perestroika aí, tinha como objetivo reestruturar a economia da União Soviética, reorganizar a economia da União Soviética. Como ele pretendia fazer isso? Ele pretendia abrir a economia soviética ao mercado externo, inclusive permitir algumas formas de propriedade privada. Vocês sabem que pela ideia socialista, eles lutavam pela extinção das propriedades privadas, né? E aqui o Gorbachev ele já tem a ideia de permitir algumas propriedades privadas. Então, na verdade, a Perestroika é uma abertura econômica da União Soviética. Ela é vista por muitos como uma abertura política, né? Abrir a economia para o mercado externo, liberar determinadas propriedades privadas, né? Ele queria, por exemplo, regulamentar a relação do socialismo com bancos e instituições financeiras de outros países. Na verdade, ele queria reverter o isolamento econômico promovido pelos países capitalistas, né? Outras medidas da Perestroika, por exemplo, manejar aí os recursos econômicos que estavam sendo destinados à indústria bélica, a mostrar poder nessa disputa de poder com os Estados Unidos da Guerra Fria. Ele queria deslocar essa grana para indústrias de bens de consumo, indústrias para a população. E aí entrava, como por exemplo, indústrias têxtil para produção de vestiários, produção de transportes públicos. Ou seja, durante muito tempo a economia soviética estava relacionada à disputa, à corrida armamentista, a mostrar para os Estados Unidos, para os países capitalistas, que eles tinham poder de fogo e tudo mais. E já com a Perestroika vem a ideia de mudar isso, de na verdade utilizar essa grana na indústria de bens de consumo para a população, tá? Inclusive esse recuo aí no desenvolvimento da indústria bélica, na indústria que produzia armas da União Soviética, vai contribuir para o fim da Guerra Fria, tá? Glasnost. A Glasnost, gente, enquanto a Perestroika tenta cuidar da economia, do problema econômico, a Glasnost vai tentar aí cuidar do problema político. Então, o objetivo principal seria ampliar a participação dos cidadãos nas decisões da União Soviética, combater a corrupção, tá? Garantir uma transparência aí política, diminuir a censura à imprensa, inclusive permitir a existência de outros partidos políticos. Então percebe que em um regime fechado, que era o regime soviético, o Gorbachev ele vem com ideias, digamos assim, muito liberais. E é claro que não são todos que vão concordar com essas reformas promovidas por ele, essas reformas, essa abertura toda, tanto na política quanto na economia, tá? Grande parte aí do mundo capitalista apoiava as reformas do Gorbachev, mas ele enfrentava resistência dentro do próprio bloco socialista, né? Os membros aí do partido, eles acabavam ficando com medo que essas reformas pudessem acabar com o regime, pudessem pôr fim ao regime soviético. E aí nós vamos ter um dos grupos que não concordavam, chamado Nomenclatura, né? Basicamente esse grupo era composto de uma elite, uma classe privilegiada, que inclusive conseguia comprar produtos importados, ou seja, eles não sentiam as dificuldades sociais que a população que vivia sob o domínio da União Soviética sentia, e por isso eles não queriam essas reformas. Eles vão se opor e vão tentar dar um golpe em 1991 para tentar anular essas reformas aí, promovidas pelo Gorbachev. Porém, a gente tem aí liberais e a população que apoiava as reformas vão se opor a esse grupo aí da nomenclatura, né, conhecidos como nomenclatura, vão fazer protestos e vão conseguir evitar que as reformas pudessem ser suspensas, certo? Então, a União Soviética está passando agora por um processo de abertura,
política, abertura econômica através das reformas do Gorbachev, e a gente tem, além, né, da crise política e econômica que o Gorbachev estava tentando resolver, vamos ter também conflitos entre as várias nacionalidades que formavam a União Soviética. Muitas dessas nacionalidades queriam sua independência, queriam se separar do bloco soviético, não queriam mais pertencer à União Soviética, né? Em outros casos, a mistura aí de diferentes nacionalidades em um mesmo território vai acabar resultando em conflito, em violências, confrontos entre essas nacionalidades, né? Então, na verdade, o governo está enfraquecido, o Gorbachev tenta aí dar um suspiro, tenta promover algumas reformas para segurar a União Soviética, porém o governo está enfraquecido. E aí os governantes das unidades, né, das nacionalidades que compõem a União Soviética, vão perceber esse enfraquecimento e vão ver aí a possibilidade de lutar por sua independência, né? E num contexto, em todo esse contexto de crise política, crise econômica e agora a crise com relação às nacionalidades que querem se separar do bloco soviético, da União Soviética, estava a Alemanha, né, que vocês lembram, a gente já viu lá que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida e ficou um lado ligado aos capitalistas, a Alemanha Ocidental, e outro lado ligado aos socialistas, a Alemanha Oriental, e aí construíram um muro que separava essas duas Alemanhas. Na verdade, o muro dividia a capital Berlim, né, entre um lado socialista e um lado capitalista. Então, meio que está tudo convergindo para que a União Soviética leve o farelo, né? A Hungria, por exemplo, vai abrir as fronteiras para os países ocidentais. Isso vai fazer com que um monte de alemães que viviam na Alemanha Oriental, a Alemanha Socialista, acabem migrando para a Áustria. Depois a Polônia também vai abrir as fronteiras, vai abrir o seu mercado. Então meio que a União Soviética está se fragmentando, né? Então tudo isso acontecendo, o clima na Alemanha Oriental era de se mobilizar para tentar, através de manifestações e tudo mais, derrubar o muro de Berlim. E aí vem um fato muito curioso, né, da questão do muro de Berlim, que é o seguinte: em 1989, novembro, né, o porta-voz do governo vai dizer o seguinte: ele vai anunciar uma lei que iria permitir o fluxo de pessoas entre as duas nações, entre os dois lados, né? Era proibido até então as pessoas do bloco que estavam aí na Alemanha Oriental passar para a Alemanha Ocidental. Esse muro era vigiado e tudo mais, e não deixavam ocorrer essa circulação de pessoas. Então, esse porta-voz do governo vai dizer que tinha um projeto de lei que ia permitir o fluxo de pessoas de um lado para o outro da Alemanha. Mas isso ainda ia passar por discussão no parlamento, o parlamento ia decidir. Só que a galera entendeu que a lei já estava válida, e aí foi todo mundo para o muro de Berlim na expectativa de poder atravessar. E aí, em 9 de novembro de 89, o ano que eu nasci, né, 1989, a gente tem milhares de pessoas que estão sendo impedidas de atravessar porque a lei ainda não existe, né, e não podiam atravessar enquanto a lei não fosse aprovada pelo parlamento. E essas pessoas vão simplesmente resolver destruir o muro. E aí várias pessoas de várias idades vão pegar aí, né, martelos, vão pegar marretas e picaretas e tudo mais. E depois chegam tratores e eles vão desmontar, né, o muro, vão destruir o muro. E com isso, gente, eles vão demonstrar o desejo que eles tinham da reunificação da Alemanha. Essa queda do Muro de Berlim é muito significativa, ela representa o fim do regime socialista na Alemanha Oriental. E, mais do que representar o fim do regime socialista na Alemanha Oriental, também representou o enfraquecimento do bloco socialista. O bloco socialista, a União Soviética, não estava conseguindo segurar, tá, as nacionalidades sob o seu domínio. As nacionalidades estavam com o desejo de se separar da União Soviética, certo? Queridos, o que nós tínhamos para conversar por hoje é isso. Fica para vocês o exercício da página 10 e 12, resolvam e enviem para mim. Na próxima aula nós vamos falar sobre o fim da União Soviética, certo?
Fiquem com Deus e até a próxima aula.